Bendito e maravilhoso Deus, Senhor, somos gratos por estarmos nessa noite para louvar e bendizer o teu nome. Senhor, eu peço a tua bênção para os ofertantes e aqueles que não puderam ofertar essa noite, mas que tu possa abrir as portas, Senhor, para que cada um seja abençoado nessa noite, conforme a tua vontade. Está aqui o teu servo, ó Pai, porque sabemos que a tua palavra, ela é muito importante em nossa vida. Pela tua palavra, o céu e a terra foram criados. Pela tua palavra, Senhor, hoje seremos cheios do teu Espírito. E, Senhor, apresentamos o teu servo em nome de Jesus. Amém. Vamos a Jesus. Amém? Cumprimento a igreja com a graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos continuar o estudo que nós estávamos fazendo, certo? Das cartas das igrejas do Apocalipse. A 7ª carta, a igreja de Laodiceia. Essa é a última carta das 7 cartas das igrejas. Lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do verso 14. Amém? Amém, Jesus. Diz assim a palavra de Deus: e ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro para que enriqueças. Ouro provado no fogo para que te enriqueças. E roupa branca para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírios, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? A igreja pode se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória. Amém? A primeira coisa que o Espírito Santo deixa bem claro através deste texto, assim como nos demais textos escritos às igrejas, nessas cartas, é que Deus aqui ele está falando com a igreja. Essa palavra não é para aquele que está lá fora, no mundo, que ainda não entregou a vida para Cristo. Essa palavra é para quem já assumiu um compromisso com o Senhor Jesus e aguarda a sua vinda
para que seja salvo. Amém? Então eu quero deixar isso bem claro, porque logo no versículo 14, bem no início da mensagem, ele diz: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém. O significado da palavra Amém é assim seja. Quando a gente faz uma oração e a outra pessoa diz Amém, é um assim seja, uma concordância. Jesus é o Amém, é o assim seja. Ele é o que faz com que a oração se torne real. O Senhor Jesus é a resposta de cada oração que nós fazemos. É Ele quem faz com que aconteça aquilo que nós pedimos a Deus. Ele é o Amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Quando esse texto ele está dizendo que Jesus é o princípio da criação de Deus, não está dizendo que Jesus é a primeira criatura de Deus. Porque Jesus não é criatura. Ele é Deus, assim como o Pai, assim como o Espírito Santo. Ele é o início e o fim. Ele é de eternidade a eternidade. Ele não teve início, ele nunca terá fim. Para que a igreja possa entender, né, na matemática, os números, né, nós temos o marco zero. Se você começar a numerais, 1, 2, 3, 4, ele vai até o infinito, ele não tem fim. E se você for regredindo, aí são os numerais negativos, menos 1, menos 2, menos 3, também não tem fim. Assim é Deus. Ele nunca teve início e ele nunca terá fim. E o Senhor Jesus Cristo ele está dizendo, como ele diz em todas as igrejas: eu sei as suas obras. O verso de número 15. Que nem é frio e nem quente. O que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo para uma igreja, para um tipo de cristão, para um tipo de pessoa que se encontra dentro da igreja e que ainda está indecisa. A pessoa que ainda não sabe, ela não sabe se ela serve a Deus ou se ela serve ao mundo. Ela ainda não decidiu se ela faz a vontade de Deus ou se ela faz a vontade da própria carne. Ela ainda não decidiu se ela verdadeiramente lança a sua vida na mão de Deus e confia nele para que ele tudo venha a fazer, ou se ela assume o controle da própria vida e faz aquilo que ela acha melhor e despreza aquilo que a Escritura ensina. Esse tipo de pessoa é com quem o Senhor quer falar nesta noite. E também, é claro, com cada um que já tomou a decisão, para que permaneça na decisão que tomou. Aleluia! A Bíblia nos ensina que a palavra do crente ou do cristão, daquele que assumiu um compromisso com Deus, deve ser sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Glória a Deus. Então a nossa palavra ou é o sim, sim, e o não é não. E acabou. Não existe mais ou menos. Porque o que passar disso é procedência maligna. A dúvida, ela é satânica, ela é demoníaca. O justo vive por fé. E o que é fé? Lá em Hebreus, no capítulo 11, a Bíblia nos ensina o que é fé. A fé é certeza do que? De algo que eu espero. É convicção de um fato que eu não vejo. Eu não preciso ver para quê? Eu creio para que eu possa ver. Isso é exercer a fé. E o Senhor ele diz aqui, ó, conheça as suas obras, que não é nem frio e nem quente. Aí olha só o que esse versículo diz: quem dera fora frio ou quente. Tem uma tradução que diz: tomara que você fosse frio ou quente. Eu já vi muitos pregadores do Evangelho erroneamente dizer que a pessoa fria é aquela pessoa que está vivendo lá no mundo. Está errado.
Primeiro, por que está errado? Porque essa carta não é para o mundo. Essa carta é para a igreja. Essa carta é para quem está dentro da igreja. Segundo, porque ele diz que aquele que é morto, ele está a ponto de vomitar. Você não vomita o que está fora. Você só pode vomitar alguma coisa que está dentro. Você só põe para fora algo que está dentro. Outra coisa. Existem várias linhas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Existe aqueles que seguem a linha pentecostal. Eu sou pentecostal. Eu sou do fogo. Eu dou glória, aleluia, e eu pulo no mistério, e eu falo em línguas, e eu sou do fogo. E glória a Deus por isso. Existe igreja que vive o Evangelho e é tradicional. Como dizer que essa igreja não é salva? Se eles vivem o Evangelho. O que diz a Escritura? A Escritura diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de fazer filho de Deus, ser feito filho de Deus. Todos que recebem a Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador, foi dado o poder de ser feito filho de Deus. Diz a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está dizendo que é todos, por que existe algumas linhas de pensamento que dizem, não, eu sou pentecostal, eu não sou pentecostal, é que serão salvos. Ah, não, eu sou tradicional é que é salvo. Ah, eu sou calvinista, não, eu sou arminiano. Não. Quem realmente é convertido a Cristo é cristão. O único título que eu aceito na minha vida é o de filho de Deus, porque todos quanto receberam Deus o poder de ser chamado filho de Deus. O mundo fica colocando rótulos, isso é coisa do mundo. Ah, fulano é isso, fulano é aquilo, isso é coisa mundana. Nós que somos de Deus, não fazemos acepção de pessoas. Por quê? Porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. É como foi dito aqui, Jesus não trouxe religião. Jesus trouxe o Evangelho da salvação. Para quem? Para a sua igreja. Quem é a igreja de Cristo? É todo aquele que crê, o recebe e obedece os seus mandamentos. Aquele que ama Jesus, guarda os seus mandamentos. O Senhor diz de maneira bem clara, por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Quem chama Deus de Senhor, mas não obedece, logo não é servo dele. Porque servo, ele obedece ao seu Senhor. Até porque o servo, ele não tem escolha. O real significado da palavra servo é escravo. A diferença é que o servo de Deus é servo porque decidiu servir ao Senhor, porque reconhece que Ele é um bom Senhor. E aquele que rejeita servir ao Senhor, vai servir o outro Senhor, o das trevas. Só existem os dois. Ou você serve um e aborrece o outro, ou você serve o outro e aborrece o primeiro. Jesus disse, é impossível servir a dois senhores. Eu escolhi servir a Deus. Quando eu não tinha escolha, eu era escravo de Satanás, escravo do vício, escravo do crime, escravo da promiscuidade, escravo das ilusões e mentiras que o mundo me dizia que se eu fizesse tudo o que eu queria, eu seria livre. Na verdade, eu era escravo da minha vontade. Hoje eu sou livre para dizer não no pecado. Quando ele bate a minha porta, porque ele bate a porta todos os dias. Eu já vi pessoas pregando e dizendo, por exemplo, Jesus vai te libertar do vício da droga. Vou fazer oração e logo em seguida você já pega nojo da droga. Eu não acredito nisso. Eu sou um ex-viciado em crack, para a glória de Deus. O Senhor me libertou do vício. Foi fácil? Não. Não é assim, basta uma oração e você pega nojo daquilo que você estava viciado a praticar. Não, existe uma batalha, existe uma luta, tem que haver essa luta, porque a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então a sua carne vai desejar o pecado. Não é de uma hora para outra a libertação, é uma guerra. Não é assim, fácil desse jeito. Esse evangelho fácil é mentiroso. A libertação, ela existe e ela ocorre sim
pela manifestação do poder de Deus. Mas é necessário uma luta, uma batalha travada. Lá em Efésios 6, a Bíblia fala a respeito da armadura de Deus. Para quê? Para que você possa resistir ao mal. Se eu não tivesse que resistir ao diabo para que ele fugisse de mim, então não haveria luta. Basta uma oração e acabou. Está resolvido. Não, a oração serve para quê? Para me fortalecer e eu tenho força para eu combater. O Senhor nos alista para um exército, onde nós temos que combater o inferno, nós temos que combater o diabo. Não estou dizendo que nós temos que ficar orando ao pecado, pelo contrário, temos que fugir da aparência do mal. Então, tudo aquilo que eu fazia, a primeira coisa que eu fiz foi me afastar dos ambientes em que eu vivi. Se você sabe que um ambiente te faz mal, você vai ficar lá. Só se você quiser sofrer o mal. A primeira coisa que você tem que fazer é renunciar às amizades que te corrompem. As más conversações corrompem o bom costume, está escrito. Então a primeira coisa que você tem que abrir mão são certas amizades. Buscar se aproximar de quem te aproxima de Deus. De quem te fala palavra que te incentiva a seguir o que está escrito nas Escrituras. O que isso tem a ver com ser morno, ser quente ou ser frio? A pessoa que muitas vezes ela segue a linha do tradicionalismo, né, ela vai procurar aprender as Escrituras e colocar em prática do seu jeito. Muitas vezes, aquele jeito mais confortável, aquele jeito mais, como que eu diria? A palavra certa não é disciplinado, porque disciplinado nós que somos do povo também somos. O nosso culto também tem ordem e essência, mas tem povo. Tem a manifestação do Espírito de uma forma quente, de uma forma fervorosa. Nós pulamos, nós nos alegramos, nós falamos em mistério. Nós somos do fogo. Mas aqueles que não são do fogo também são de Deus. A palavra nos ensina a não julgar o servo alheio. Todos somos servos de Deus. Logo, não somos, ninguém é nosso servo. Nós é que somos servos. Nós temos que servir uns aos outros, enxergar os outros como se fossem superiores a nós, porque são. Quando eu enxergo o meu irmão como superior a mim, logo ele não é meu servo. Se ele não é meu servo, eu não tenho direito de julgá-lo. Muitas vezes nós julgamos, ai, o irmão ali é frio, ai, eu fui na igreja gelada. E tem muita gente, principalmente da minha pentecostal, que tem essa mania de falar, a igreja é fria, e achar que isso é ruim. Não é o que a Bíblia diz, porque a Bíblia está dizendo aí bem claro, quem dera tomar que fosse frio ou que fosse quente. A única coisa que é ruim é o quê? É ficar em cima do muro, é ficar endurecido, é não saber se serve a Cristo ou se faz a própria vontade. Vem para a igreja, mas não obedece à Escritura. Isso é ruim, isso é horrível. Por quê? Porque é isso que vai trazer escândalo. Porque a pessoa que até frequenta a igreja, mas não obedece a Cristo, ela carrega o nome de Cristo de uma maneira terrível. Porque as pessoas lá fora vão olhar para aquela pessoa e vão se escandalizar. Olha lá o crente, ó. Por quê? Porque está fazendo coisa errada. Vai para a igreja e faz coisa errada. Aí o mundo olha para aquela pessoa que vai para a igreja e faz coisa errada, e aí diz, ela não está a igreja, é por isso que eu não vou para a igreja. Aí o que acontece? Muitas almas que seriam salvas, acabam não sendo salvas por causa de pessoas que são pedras de tropeço. Não entram e não deixam os outros entrar no reino do céu. Esse é o tipo de pessoa morna. É por isso que o Senhor está a ponto de vomitar. Faz mal em Jesus. Então nós temos que ser pessoas decididas. Temos que tomar
A melhor decisão que nós podemos tomar é de obedecer a Deus. Mas se você não quer, para que você perde tempo sendo religioso? É perda de tempo. É perda de tempo. Religiosidade é perda de tempo. Você deve sim se lançar totalmente em Cristo, 100% em Jesus, para que você tenha um nome escrito no livro da vida e possa receber de Deus a salvação, a vida eterna. Independente de você ser quente ou de você ser frio, você deve ser de Deus. O morno é aquele que não é de Deus. É aquele que não sabe o que é da vida. Aliás, não quer vida. Porque para buscar a Deus, você tem que buscar de todo o coração, então você encontra. Quando você disser, Senhor, eu não tenho outra saída, só pelo Senhor, não há mais o que fazer. Eu me lembro, quando eu me converti, eu estava no presídio, e pouco antes da pandemia, e veio os pastores da rua, porque o culto era feito de um espaçozinho, fechado assim, tudo de grade, onde eles ficavam, e os presos ficavam do lado de cá no pátio. E a palavra ali foi ministrada. Sabe por que eu comecei a frequentar culto? Porque o pastor do raio era meu parceiro de biqueira na rua. Eu via ele fazendo os cultos, e quase ninguém ia no culto. Aí eu comecei a frequentar o culto, eu vou ajudar meu parceiro. Foi assim que eu comecei a ir. E a palavra começou a bater, porque a palavra é como martelo que esmiuça a penha, ela vai batendo. E a verdade que liberta foi entrando no meu coração e o Espírito Santo foi trabalhando. Porque a obra de Deus é vida. Às vezes, Deus te prende para te libertar. O Senhor, Ele é um Deus tão tremendo, tão maravilhoso, que o agir dele a gente não tem que entender, a gente só tem que viver. E o que Deus fez? Deus fechou a tampa da minha sepultura e abriu a porta da cadeia para me colocar lá dentro, porque se eu não tivesse sido preso, eu teria sido morto. E para a glória de Deus, Ele me prendeu num lugar onde eu não tinha como correr a palavra, porque a palavra era ministrada e eu era obrigado a ouvir, de início. E eu comecei a ir. E a palavra começou a entrar. E a palavra começou a transformar. Porque a palavra de Deus é a verdade que nos transforma. O verdadeiro evangelho tem que te transformar. Se você ouviu o evangelho e você não foi transformado, o evangelho que você ouviu não foi o evangelho da verdade. Foi o evangelho motivacional. Aquele que agora é só vitória. Agora, tudo eu posso naquele que me fortalece. É verdade, tudo eu posso. Posso passar necessidade e posso viver abastado, posso ter em abundância. O que eu não posso é viver sem Jesus. Isso eu não posso. Porque Ele é vida. E sem Ele não há vida. Há uma existência vazia. É isso que há sem Cristo. Porque o vazio que o ser humano tem dentro da sua alma é tão imenso. E ele tenta preencher com droga, tenta preencher com relações sexuais ilícitas, tenta preencher com bebida, tenta preencher com tantas outras coisas. E não consegue. Por quê? Porque o vazio é imenso. E só Deus tem o tamanho e a dimensão suficiente para preencher o vazio que nós temos na alma. E quando nós verdadeiramente recebemos Cristo e Ele entra, Ele preenche tudo. Ele enche de tal forma que a gente transborda do Espírito. E aí, quando a gente transborda, a gente sente o amor de Deus de uma forma tão grande que o nosso desejo é sempre de falar do amor de Deus para todos à nossa volta, para que eles também sintam essa maravilha que é a presença do Espírito Santo. Isso é a conversão verdadeira que acontece. Aí você passa a não querer desagradar um Deus que te fez essa maravilha, que te faz sentir tão bem. Quando você ama alguém, você quer fazer o melhor para agradar aquela pessoa que você ama. E quando você verdadeiramente ama Deus, você quer fazer a vontade de Deus. Você tem desejo de fazer a vontade de Deus. E você luta para não errar. E quando erra,
Senhor, me perdoa porque eu fiz isso. Me perdoa, não queria fazer, acabei fazendo. É isso que o apóstolo Paulo fala. O mal que eu quero, eu acabo fazendo. O mal que eu não quero, eu acabo fazendo. E o bem que eu quero, eu acabo não fazendo. Muitas das vezes. Essa é a diferença entre viver, cometer o pecado e cometer falhas, às vezes, porque nós somos imperfeitos. Mas quando nós cometemos falhas, por causa da nossa imperfeição, nós temos um advogado fiel, justo, a quem nós podemos chegar e falar: Senhor, me perdoa porque eu pequei. Ele fala: cara, vou te lavar, vou te remir, vou te purificar de novo e vou te sustentar com a testa do meu poder, porque eu te amo. Eu não vou te lançar fora de maneira nenhuma, porque eu te amo. Eu sei que você falhou, mas você falhou tentando acertar, então eu vou te ajudar. Vem aqui. É isso que Deus faz. Beleza? E nós, como igreja, devemos fazer a mesma coisa. Acolher, incentivar, animar uns aos outros. Parar de ficar apontando o dedo, muitas das vezes, e julgando. Devemos corrigir uns aos outros? Devemos. Essa palavra que eu estou pregando neste momento é a palavra de correção. Onde eu estou dizendo justamente que nós não devemos ser pessoas mornas, que nós devemos ser pessoas decididas, confiar em Deus, descansar em Deus. Isso é correção. Fugir da aparência do mal, nos esforçar para não errar, tudo isso é correção. Por quê? Porque o Pai que ama, ele repreende a quem ele ama. Está escrito aqui, ó. Eu repreendo, versículo de número 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Ser, pois, zeloso. O que é ser zeloso? Cuidadoso. Tome cuidado para não errar mais. E arrepende-te. Nós devemos nos esforçar para não errar. Mas quando nós erramos, confessamos e deixamos, Ele é fiel para nos perdoar. Aleluia, glória. O Senhor disse que quando uma mulher foi pega em flagrante adultério. Por que fala do adultério? Porque para a igreja, ou para a maioria dos religiosos dentro da igreja, melhor dizendo, cometeu adultério. Esse vai para o inferno. Já, não só julgou, já até condenou. Como se fosse o dono do martelo. Quem bate o martelo é Jesus. Quem vai bater o martelo é Deus no dia do juízo. Ele é o justo juiz. É Ele que julga. Não cabe a igreja julgar. Cometeu adultério, vai para o inferno. Não. Se arrepender, vai ser salvo. Todo quando se arrepende, independente do que você cometeu, se você se arrepender de todo o teu coração e você buscar o Senhor, Ele te purifica de todo pecado, porque o sangue de Cristo liberta de todo pecado. Nós somos salvos pela obra que foi feita lá na cruz do Calvário, e não foi por A, por B ou por C, não foi por uma religião ou outra religião, não foi a Assembleia, Deus de Amor, ou os Testemunhas de Jeová, ou não interessa qual foi a placa da igreja. Jesus não morreu por placa, Jesus morreu por pecadores, e todos somos pecadores, todos pecados e destituídos estavam na glória de Deus, mas o Filho do Senhor Jesus, o Filho de Deus do Senhor Jesus, veio a essa terra como homem, padeceu no nosso lugar, porque ele não tinha pecado, ele morreu pelo nosso pecado, a dívida foi paga, foi quitada, por isso que a todos quando recebem, ele dá o poder de ser feito Filho de Deus, e assim assumiu o lugar a qual o Senhor foi e nos preparou. O inferno não foi criado do ser humano, o inferno foi criado dos seus demônios. O ser humano só vai porque rejeita a salvação do Senhor, nos oferece de graça. A salvação nos é dada de graça. Custou caro, mas foi o Senhor quem pagou. Pagou com seu sangue na cruz do Calvário. Ele pagou pela nossa salvação. Para nós ela é oferecida de graça. Dói na minha alma quando eu vejo pregadores estipulando preço para pregar a palavra. De verdade, a maior satisfação que eu tenho é poder falar do amor do Deus que me salvou, do Deus que me tirou da droga, do Deus que me encontrou lá no fundo da cadeia, lá naquela cela fria. Ele falou: eu vou te remir, eu vou te perdoar, eu vou te purificar. Eu de maneira nenhuma vou te lançar fora. O Deus que não desistiu de mim.
Eu já tinha desistido de mim, mas ele não desistiu. A minha família tinha desistido de mim, mas ele não desistiu. Ele não abriu mão de mim. O amor de Deus é tremendo. Ele não abre mão de você. Eu não sou melhor do que você. Pelo contrário, eu me vejo como pior, porque eu sei as atrocidades que eu já fiz na minha vida. Só eu sei. Ele e Deus é que sabe quem eu sou. Eu vi uma pregação da Camila Barros outro dia num vídeo, dizendo assim: por que você se indigna? Porque as pessoas estão falando mal de você. Você sabe que você é bem pior do que estão falando. Por que você está indignado? Você sabe quem é você. Eu sei quem eu sou. Eu sou muito pior do que eles possam falar de mim. Se hoje eu estou bem porque já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Porque se não fosse com Cristo, ai de mim. O que seria de mim sem Jesus? Hoje o Senhor Jesus Cristo está chamando pessoas aqui ao arrependimento. Aleluia! A festa anunciada por um pecador que se arrepende. Todos somos pecadores e necessitamos do arrependimento todos os dias. Todos os dias. Eu preciso me arrepender todos os dias. Por quê? Porque no dia que eu não estiver arrependido daquilo que eu pratiquei, eu volto a praticar. E eu não quero voltar para onde isso. Eu estava quando Deus me tirou de lá. Vocês estão entendendo, queridos? A minha oração nessa noite é que cada um aqui, ou seja quente, ou seja frio, mas seja decidido a servir a Deus de todo o coração. Da forma como você decidir, mas decida obedecer a Cristo. Para que quando o Senhor voltar rompendo esse céu, nós possamos nos encontrar lá na glória, no lugar onde o Senhor tem preparado para nós. E eu vou ler só o último versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, igreja? Eu agradeço a minha oportunidade, a palma que o novo nome de Jesus. Amém. Louvado